Annelise já tá aqui. Cheia, tá aqui. Estão me ouvindo? O áudio tá bom aí? Ai, linda. Ô, Shei, obrigada. Você me deixa emocionada, viu? Primeiro a entrar, depois a Annelise, olha. Legal. Ótimo, muito bom, então. Vamos aguardar mais um pouquinho, então, a gente... Aí eu já convido a Anne pra gente iniciar. Trouxe o Júnior aqui para me ajudar também. Depois você vem questão dos comentários. Tchabinha, que bom estar aqui com a gente, estar aqui comigo. Gente, muitas coisas boas para a gente conversar hoje. Espero que vocês gostem. Vai ser bastante edificante para a gente. Legal vocês estarem aqui. Tudo bom. O som tá ótimo aí, tá chegando, tá ouvindo bem? Gente, estou aprendendo a mexer com isso hoje. Desafios que vão surgindo. Eu só vou dar uma olhadinha aqui. Acho que a Anne me caiu, mas já já ela entra novamente. Eu já convido ela para a gente conversar. Pessoal, se vocês quiserem convidar pessoas, tá? Compartilhar. É importantíssimo, né? Nosso primeiro podcast. Sejam todos bem-vindos. Eu tô amando estar aqui. Eu tô amando falar um pouquinho com vocês. Esse podcast teve uma inspiração muito importante, que foi, né, o mês de agosto. E no dia 27 é o dia do psicólogo. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde mental, uma área que é minha paixão, que eu venho trabalhando há muito tempo, né? E a cada momento da nossa vida a gente conhece pessoas incríveis que contribuem, né, com a nossa história de vida e também com a nossa saúde mental. Então, eu quero já agradecer a Anne, né, que aceitou o convite também de estar aqui, falar um pouquinho. Vai ficar gravado, né? Mas é muito gostoso ouvir assim, né, simultaneamente quando está acontecendo. É muito agradável, né, poder ter um pouquinho de conhecimento, principalmente nesse período tão complicado e difícil a qual nós estamos retomando, né? Todos nós retomando um pouquinho da nossa vida que ficou aí nesse período pandêmico e que nós estamos sobrevivendo a isso, tá? Então, eu quero agradecer você que entrou. A minha irmã tá aqui, Pri. Tá aqui. Seja bem-vindo todos, pessoal. Pri, vai compartilhando aí, né, as suas amigas que gostam aí do seu trabalho, né, para conhecer um pouquinho, né, do trabalho da Annelise, conhecer um pouquinho do meu trabalho. Só tô esperando a Anne entrar pra gente poder começar, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo procurar ela aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la aqui. Aqui. Aê! Bom, boa noite.
Ai, que bom te ver, te ouvir. A gente tem tantos desencontros, né, Anne? Correria. Eu trabalho ali praticamente no mesmo lugar, quase, né? E só que a gente tem os desencontros. Então é um prazer, viu? Boa noite para você. O prazer é Que meu, bom estar aqui. mundo, né? É realmente a vida é muito corrida, a gente trabalha, mas quase não se vê, né? Ai, Anne, ó, eu sei que a sua vida realmente é corrida e esse tempinho é um tempinho muito precioso, então acho que a gente pode começar, né? Sim, Acho que eu vamos. já posso começar. Bom, Anne, eu vou falar para o pessoal que está nos acompanhando primeiro, né? Esse nosso contato, nosso primeiro contato. Então, a Anne conhecia minha mãe, né, Anne? Já há um tempo. E aí a gente ficou. Era muita admiração, né? Toda essa questão recíproca. E aí, a gente, num determinado momento muito, acho que íntimo, a Anne, nós estávamos juntos. E Uhum. eu, e eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho a pessoa da Anne. E a Anne trabalhava aqui já, né, Anne, quando a gente se conheceu, aqui na cidade de Morragudo, Já né? já tinha E algum. então, isso, eu gostaria então que você contasse para a gente, né, a sua experiência de trabalho. Então, a Anne é médica. E eu gostaria que você contasse para nós aí essa experiência de trabalhar aqui, né? Quanto tempo você trabalhou aqui? Como foi isso para você? Bom, eu sou a Annelise, né? Eu sou médica, eu já tenho 7 anos de formação, né? Eu comecei a trabalhar aí no hospital, né? Inicialmente com plantão, eu gosto muito de trabalhar em hospitais, né? E depois eu fui expandindo para outras regiões em alguns hospitais maiores, né? Hoje eu trabalho na urgência e emergência do Hospital da Santa Casa de São Joaquim da Barra, né? Eu também sou concursada e eu sou pós-graduanda pelo Albert Einstein em psiquiatria, né? Porque Nós vamos chegar aí, né, Anne? Nós vamos chegar nessa parte deliciosa aí. eu me apaixonei muito pela saúde mental. Mas em Morro Agudo eu também cheguei a trabalhar num PSF, né? Na saúde básica. Hoje eu não trabalho mais aí na cidade, mas eu conheço muita gente, tenho muito contato, né? Inclusive através da Santa Casa, né? A gente recebe muitos pacientes de Morro Agudo e muita gente querida que eu tenho aí também. Anne, é muito bom a gente falar desse seu compromisso, comprometimento, né, com a saúde, e principalmente nesse período, né? Então, a experiência daqui de Morragudo, que foi também uma experiência na qual, né, nós nos vinculamos, mas quando você começa, então, a ter a prática, principalmente, né, com a experiência do Covid, que eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente. Em seguida, né, além dessa experiência de estar nos atendimentos, né, de urgência, e depois eu vou contar uma experiência para vocês que eu tive com a Anne nesse acolhimento com os pacientes de urgência na UTI, né, principalmente questão do Covid. Eu queria que você falasse para a gente, e em seguida, sobre o projeto Sentindo na Pele, como surgiu um projeto tão lindo, né, no meio de um período tão conflituoso, de um período difícil, né? Eu gostaria que você falasse, contasse essa experiência de tudo estar se transformando, principalmente dentro da área da saúde. É, o Covid foi um grande, é ainda, né? Que as pessoas não entendam que acabou, porque ele é ainda, né? Um acontecimento muito importante, uma doença muito grave, muito importante, né? Então, o começo foi muito difícil para a gente, né? Da área da saúde, principalmente nos hospitais, né? Para aprender a lidar com tudo isso, né? Mas a gente tem superado, né? Eu acho que cada dia mais as pessoas têm conhecimento sobre a doença, né? Não pode banalizar ela, porque senão ela é traiçoeira. O projeto, ele surgiu de um momento assim, principalmente onde eu trabalhava, onde eu trabalho, na Santa Casa, eu percebia, e também no posto que eu trabalho em Batatais, que as pessoas, os funcionários, o pessoal da saúde, eles estavam muito cansados, desmotivados, entendeu? Tinham muitas críticas
Porque as pessoas vê só um lado, né? Não vê o outro, né? A gente tem que acolher, tem que atender, mas a gente também está passando por medo, turbulência, pessoas da família contaminada, né? A gente tem medo de se contaminar. Era tudo muito novo. E eu via muito isso, né? Não só de onde eu trabalhava, mas eu vi até participou, né? Pessoas de Morragudo do projeto, a Suzane, enfermeira, né? Ela participou com a gente. Na época eu também convidei a Sandra Copazzi, que é psicóloga em Morragudo, mas acabou que não deu certo. Então eu peguei profissionais de vários lugares que eu já trabalhei, né? Eu tenho, graças a Deus, uma boa relação com todo mundo. Então, ficou muito bacana. E foi muito, nossa, até a visão disso foi muito boa, porque eu também peguei colegas que tiveram Covid, inclusive um colega médico que trabalha comigo, que ele ficou para aproximadamente 30 dias internados, entre UTI, entubado, sabe? Passou por um processo de recuperação e ele também participou do projeto. E, nossa, as pessoas estavam muito agradecidas e teve uma repercussão imensa, que eu nem esperava que tivesse tanta repercussão, mas teve uma repercussão muito bacana. Inclusive, num desses vídeos, né, desses depoimentos, Anne, e eu acho que, na verdade, eu acho que é um confessar, né, de conflitos, e mais do que isso, a oportunidade de abraçar esses profissionais, né, num período em que a gente não podia, nem, né, não pode, mas foi um momento de extremo, né, de extrema importância, de significados. Então, procurar a resiliência em meio a tudo isso, né, eu acho que foi uma tentativa também de vocês, profissionais médicos, humanizar, né? Humanizar muito mais. Já estava acontecendo o acolhimento, né, nessa questão da Covid pelos pacientes. Mas a gente percebeu, né, Anne, um desgaste muito grande nos profissionais. E até hoje nós vamos, né, ter aí sequelas do que ficou, né, e do que está também acontecendo aí no nosso mundo, na nossa sociedade, na nossa comunidade, em relação ao que a doença vem deixando e apresentando. Então não tem como a gente não falar desse projeto, que foi muito lindo, né, e profissionais realmente se emocionando, né, ao dar seus depoimentos, deixando a gente muito emocionado. Eu preciso falar da minha mãe, que trabalhou, né, incansavelmente, amigas minhas, assim, também, que trabalhou incansavelmente dentro, né, da enfermagem, né, se doou, né, e quantas experiências vocês tiveram, né, Ana? Eu acredito, assim, em cada paciente que recebeu o cuidado, que vocês estavam ali tentando uma intubação, por exemplo, que eu acho que para vocês, por mais que seja algo técnico e prático, e isso está em vocês, mas cada momento que precisava de entubar uma pessoa, depois daqui a pouco era outra pessoa, daqui a pouco era outra, e o quanto vocês clamavam, né? Vocês pediam, iam nas redes sociais, né? Fazendo pedidos para que as pessoas ficassem conscientes do que estava acontecendo, né? E para que as pessoas se cuidassem, né? De verdade. Então, cada momento, né? Eu acho que era um pedido de socorro da equipe também, né, Anne? E eu também quis, eu vou abrir um parênteses, eu esqueci, a Clécia, da recepcionista aí do Hospital de Morragudo, também participou, porque eu peguei todo mundo, eu convidei várias pessoas, desde a recepção, a pessoal da manutenção, da limpeza, porque todo mundo trabalhou, né? Todo mundo participou, todo mundo viveu esse lado, quem trabalha na saúde, principalmente nos hospitais, né? E às vezes é que as pessoas concentram muito a ideia disso no médico, na enfermeira, né? Uhum. Esses cuidados. E na verdade, vou ser bem realista, a gente fazia o que a gente tinha que fazer, né? Mas talvez o processo mais de humanização não era nosso, né? Era os outros setores dos hospitais, né? Porque a Tá gente. vendo por que você tá aqui? Você tá vendo por que você tá conversando comigo?
talvez a gente realmente na hora não tinha acolhimento para dar para o paciente, assim, talvez, sabe? É verdade mesmo. Então, essas outras pessoas faziam muito mais isso pela família, pelo paciente, muitas vezes do que a gente. Eu fico, assim, emocionada. Com a parte, como que eu vou dizer, teórica da coisa, né? Até Sim, sim. doença, né? A outra parte mesmo, muitas vezes, 80% não... médicos, eu quero dizer, né? Claro, e esse olhar, Anne, é um olhar muito peculiar seu, né? É um olhar muito peculiar seu. Eu acho que é essa humanidade que eu enxergo em você, né? Eu me lembro de um fato muito importante, pessoal, na minha vida, que aconteceu. Então, a Anne, ela me ligou, né? E ela disse, olha, eu tô sabendo que aconteceu isso e que você precisar, né? Pode contar comigo. E naquela fala, né, que foi um momento muito complicado, a Anne vai se lembrar, eu senti um acolhimento muito significativo, né? Não era da médica, né, mas era daquela que estava ali, que estava me acolhendo, né, me acolhendo de verdade. Então eu quero te agradecer muito, né, e que inclusive teve um outro fator, né, importante que aconteceu, a Anne, né, esteve em um momento numa urgência aí de um amigo muito próximo, né, Anne? É, verdade. De um colega de vocês, da família de vocês, lá em São Joaquim, né? É verdade. Foi, foi. E aí, essa pessoa, no momento, ele ligou pra gente, né? Que foi o Gustavo. Ele ligou pra gente. E o Gustavo, muito angustiado ali. E aí a gente falou: Nossa, quem falou com você? Ele falou: Annelise. Eu falei: Gustavo, é a Annelise trabalha comigo. Ele falou: Nossa. Ela falou: Nossa, ela tem um cuidado especial, Anne. É, eu estou falando tudo isso e convidei você para esse primeiro podcast de intervenção não é só para divulgar o seu trabalho, né, o seu trabalho em clínica, mas eu acho que é para te apresentar como pessoa que dá sentido às coisas que a gente faz, sabe? Então, você é essa pessoa, né, como médica profissional e que também dá sentido, né? Acho que as pessoas que chegam até nós, né, Anne, eu acho que isso tem, eu acho que descreve um pouquinho da sua paixão aí por psiquiatria também, depois você vai falar sobre isso, mas é o que dá sentido para a gente, né? Então, você tem esse sentido que é muito, né, afetuoso e também olhar a importância que tem o outro dentro daquele espaço. Então, quando você fala dessa recepção, né, a Silvia está acompanhando nós e ela trabalhou muito tempo na recepção aqui do hospital, agora ela está em outro departamento e o quanto ela sofreu também, né, com as chegadas, recebendo a angústia, porque quem recebe essa angústia, né, realmente, ali daquele primeiro momento, é quem está ali na recepção, é quem está cuidando desse acolhimento, é quem está recebendo toda a angústia. Pode falar, Anne. Nossa, mas olha, até me emociona, porque o dia a dia dentro do hospital, ele é muito estressante, né? Então, às vezes, né? Muitas vezes, a, o nosso fazer melhor não quer dizer que a gente vai conseguir dar a melhor palavra para um familiar, né? E o Covid veio mostrar muito isso, né? O limite sempre nas alturas, né? Porque nunca existiu isso. Ah, a gente vai entubar, mas nossa, se eu entubar, eu vou me contaminar. Então, assim, é, existia. Ah, não pode fazer isso porque a gente não está preparado, ou a gente faz ou ele morre, né? Então, assim, o Covid trouxe umas realidades pra gente é, fora do comum, né? Mas às vezes eu chegava do hospital, né? É um trabalho muito estressante, né? Ah, mas eu adoro o hospital. Eu amo o hospital. E eu falo, eu fico nervosa, sabe? Eu discuto, assim, com algumas outras coisas, né? Quem trabalhou comigo sabe disso. Mas eu posso dizer assim, que eu tento fazer o meu melhor, assim, sabe? Eu não tenho muito orgulho de Eu pedir sei. ajuda. Sabe? Eu não tenho muito isso. Eu acho que é a vida das pessoas que tá ali, né? É a vida de alguém, é um filho de alguém, é o pai de alguém, né? Então, eu não tenho muito problema com isso, né? Como eu também não tenho muito problema de cobrar de um outro colega, né? Então, às vezes a gente até é chato, mas a gente tem, eu tento fazer sempre o melhor, mas é muito estressante.
Eu imagino, né? E principalmente nesses acolhimentos, né, Anne? Porque eu já tive experiência com a Anne, que a Anne atendeu minha filha, né? E aí isso foi algo muito interessante, porque a gente, né, sempre se encontrou nesses momentos de muita intimidade, né, Anne? De muito afeto. É muito legal isso, porque os nossos vínculos, eles vão ficando mais estreitos nesse momento de muita intimidade. Então, eu me sinto muita vontade em falar com você, eu me sinto muita vontade de participar da sua história, mesmo num momento distante, mesmo vivendo esse momento distante, mas conhecendo você, muito peculiar, né, dessas questões peculiares. Então, eu quero te agradecer, né, por estar falando sobre isso, e aí agora, né, as questões sobre a psiquiatria, que é a pergunta, né, que não quer calar. Anne, por que num determinado momento a psiquiatria, então, né, te abraçou ou caiu aí no teu colo e você, então, se apaixonou por ela? O que aconteceu? Bom, até porque eu queria já abrir um consultório, né? Porque as pessoas me cobravam, às vezes, no plantão, perguntavam se eu não tinha um consultório para atender, né? Então, eu falei assim, mas eu preciso também ver alguma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de clínica, né? Tanto que eu trabalho muito com clínica, né? Mas eu precisava nortear um pouco mais isso, né? Então aí eu comecei a excluir, porque igual outras profissões, tem coisas que eu não gosto na medicina, né? Uhum. E eu via que muitas vezes, tanto no posto como então, eu atendia muitos pacientes com queixas que, na verdade, não precisavam estar ali no plantão, né? Precisavam de outro tipo de cuidado. Então, aí eu comecei a ter um pouco mais de atenção, a estudar um pouco mais, a ler também. Eu tenho uma tia que ela é terapeuta ocupacional, mas ela é especialidade em saúde mental, a minha tia Dulce. Então, ela também já falava muito sobre isso, né? Então, aí eu fiz essa junção e comecei a atender muitas pessoas assim, né? Que precisavam de um cuidado especial, né? E aí eu parti para esse lado, né? E foi uma surpresa, porque eu gosto bastante, que eu achei que eu não teria muita aptidão para isso. E eu me surpreendi, sabe? Me surpreendi bastante. Eu gosto. Anne, e é um desafio a gente conversar sobre isso, porque falar da história da loucura, né, Anne, é muito desafiador para a gente psis, né? É muito desafiador porque a história da loucura, ela vem, né, de uma história que traz muito sofrimento, né? É uma história que traz, junto com ela, todo um preconceito, né, que nós sabemos que desde, né, lá da Grécia Antiga, né, desde quando o pessoal romano eles entendiam que era uma manifestação até de bruxaria, né, bruxaria demoníaca. Então, é com essa história que nós estamos, né, tratando, estamos lidando, é com essa história da loucura, né, que passa aí, vai permeando, né, caminhos, né, em que o olhar, muitas vezes, foi aquele olhar, né, de deixar a pessoa presa, né, se a gente for pensar, conversar sobre essa história, de deixar essas pessoas acorrentadas em cárceres, sofrendo ali, muitas vezes sendo tratada, né, até mesmo como animal, porque não se entendia a loucura, né, como algo a ser cuidado, mas domesticado. Então a gente pensa, pode É. falar, Anne. Até hoje fiz um post, né? Por que que as pessoas vão num psiquiatra? Não é porque eles são loucos, eles são bem resolvidos, né? Porque antigamente existia só esse tipo de atendimento psiquiátrico, né? Hoje não. Hoje a sociedade ela carece de cuidados, entendeu? As pessoas sofrem de pânico, depressão, ansiedade, né? Toque. E isso não é uma loucura, né? É uma doença igual diabetes, igual hipertensão, né? Mas que realmente ainda existe um preconceito e um estigma muito grande em cima desses pacientes. E com essa história, né, nós tivemos muito ganhos, porque nós, né, entendemos que hoje é isso que você está dizendo, né, que a doença, né, o transtorno, ele advém, né, desse
estresse psicológico, né, dessas questões hereditárias, ele tem a sua manifestação, né, até mesmo de traumas físicos. Então, ele tem o seu lugar, esse espaço, que foi olhado, né, de uma forma muito cuidadosa, que nós ganhamos. Eu acho que, quando eu falo nós, Anne, a saúde mental ganhou, né, com a reforma psiquiátrica, que foi aí uma luta de 12 anos, né, quando o italiano ele veio, né, o Massacre ele veio para visitar, né, aqui os hospitais psiquiátricos e comparou com realmente campos de concentração, né, aonde as pessoas ficavam ali, não tinha higiene íntima, né, não tinha nenhum tipo de higiene, comiam ali onde estavam, né, eram realmente tratadas como pessoas que não tinham humanidade nenhuma. Se a doença era vista dessa forma, né, Ana, então para que eu vou cuidar desse humano? Se a doença, né, ela tirava aquilo que é nosso, que é a humanidade. Então, acho que lidar com isso hoje, por mais, né, for 20 anos aí, e por mais que isso vem se modificando, nós ainda encontramos pessoas que ainda apresentam muita resistência, né? Bastante, bastante. Muita resistência. Principalmente alguns familiares, né? A sociedade em si mesmo, né? E aí o paciente tem que lutar além do que ele já sente, né? Contra isso tudo, né? Então é uma luta mesmo. E nós estamos nessa luta, né? Anne, eu gostaria que você falasse um pouquinho como está sendo os seus atendimentos, né? Como você está recebendo as pessoas, ali onde você está, né, em Sales, né? Como que a gente faz? A pessoa quer passar por você, quer uma avaliação, né? O que ela precisa fazer? Então, aqui em Sales, né, a gente faz esse atendimento mais da saúde mental, mas a gente atende clínica também, porque eu gosto muito, né? E no meu Instagram tem o contato, fala com a Mariana, ela tá afastada porque ela tá grávida, né? Mas ela consegue manejar tudo isso. Agora que ela vai sair de licença, vai ter uma pessoa para substituir ela, mas ela é uma gracinha, ela consegue resolver todos os nossos problemas. E aí a gente vai atendendo esses pacientes, né? A gente mantém o retorno dos pacientes que a gente já faz segmento, que é muito bom para a gente ter o feedback, né? E aí Uhum. marcando as avaliações pra gente. Ok, Anne, esse momento, né, que você está atendendo, esse início de ambulatório, né, pós-pandemia, o que você tem observado? Diante da demanda que vem chegando ou vem se apresentando nesse período? Quais são as suas experiências nesse sentido? Além da demanda normal da psiquiatria, né? A gente também tem muitos adolescentes e crianças, né? Eu percebi um número grande de pacientes que veio procurar atendimento, ajuda, depois que algum ente querido veio a falecer por Covid, né? Ou ele mesmo teve Covid e vem apresentando crises de agorafobia junto com a ansiedade, né? Depois da doença, porque o Covid é uma doença que você pega e você já tem que lidar com o psicológico, né? Ah, será que eu vou ser entubado? Será que eu vou morrer? Será que eu vou sentir falta de ar, né? Então, teve um número grande, que daí a gente chama de ansiedade pós-transtorno traumático, né? Que aconteceu alguma coisa, ou alguém da família, infelizmente, veio a óbito, algum trauma que gerou essa patologia. A agorafobia, que é aquelas crises de pânico que duram aí 10, 20 minutos no auge, muitos pacientes chegam a procurar o hospital nessas crises, Uhum, sim. de ar, o coração acelera, né? Dá muito mal-estar mesmo. Então a pessoa vai no hospital e no começo a gente deve pedir para não ir, porque sobrecarrega o hospital. Mas não tem jeito, os pacientes vão porque eles sentem muito mal mesmo. Eles vão porque eles precisam ouvir que eles não têm nada, né? E, e ansiedade, episódio depressivo, principalmente nos idosos, porque ficaram muito tempo isolados, né? Agora tá começando a melhorar, né? Mas eu tenho pacientes assim que tiveram Covid ou alguém da família teve,
Ou colegas de trabalho que eles não conseguem voltar a trabalhar, sabe? Que dão uma crise de pânico mesmo. Realmente teve uma procura muito alta Uhum. de, de quadro. Anne, é muito bom a gente estar conversando sobre essa experiência que você está tendo nesse momento, né? Porque para a gente vai ser um desafio, né? A saúde mental nesse período, onde as pessoas estão trazendo as suas sequelas em relação à doença e a forma como nós vamos trabalhar, né? Com essa demanda, até mesmo com essa família. E a importância das pessoas entenderem que é um tratamento. Nós, né, não buscamos a cura, mas o equilíbrio em tentar entender sobre como nós funcionamos e a maneira como nós estamos funcionando nesse período atípico que nós estamos vivendo. Né? Então, o que acontece, que eu percebo, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é que às vezes as pessoas vão, né, passa por uma avaliação, acho que isso acontece principalmente com a questão do médico, né, Ana? Passa, recebe a medicação e a pessoa não retorna, né? Muitas vezes ela não retorna aquela medicação, né? O médico não consegue realmente acompanhar se está sendo ok, se não está sendo, e de repente passa um período maior e aí a pessoa ela tem uma crise muito mais intensa, né? Podendo ter uma crise muito mais intensa. Então a importância das pessoas entenderem que é um tratamento, né? Que as coisas elas não vão acontecer do dia para a noite. Embora, né, nós estamos entendendo, né, na forma mais dolorosa possível, que é um processo, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, dessa importância do segmento do tratamento. A primeira coisa quando eu atendo a um paciente com qualquer tipo de patologia, né, relacionado à psiquiatria, é muito comum o familiar, o acompanhante, perguntar: mas quantos meses ele vai estar curado? Né? É muito comum, porque quanto tempo eu vou tomar remédio? Eu vou viciar no remédio? Eu não quero viciar no remédio. Então, a primeira coisa que eu falo, olha, primeiro você tem que quebrar esse tabu, né? Remédios, tem remédios que são necessários, então a gente vai tomar até quando for necessário, depois vai ter todo um processo de desmame do remédio, da medicação. Medicamento tomado sob orientação médica é porque é necessário. Não tem cura. As pessoas precisam entender que não tem cura. Depressão tem cura? Não tem cura. Semana retrasada a gente teve uma aula com um doutor em psiquiatria da Unifesp lá de São Paulo. E ele deixou isso bem claro. Não, essas patologias como depressão, ansiedade, toque, não tem cura. O que a gente consegue? Controlar. E, claro, depois de um tempo de tratamento, consegue tentar tirar do paciente as medicações e ver como é que ele fica, né? Então, é a primeira coisa. Eu não vou trabalhar com o paciente, com o acompanhante, falando, prometendo curar, porque eu não estou falando disso. Olha, primeiro mês, né? Primeiro, toda consulta psiquiátrica ela tem que ter um retorno em 15 dias, que é igual à primeira consulta. Você começa do zero. Então, não é uma especialidade que você atende muitas pessoas num determinado tempo, né? Porque também tem um desgaste psicológico muito grande para a gente, né? Para entender todo o mecanismo daquele paciente mesmo, né? Normalmente, esses pacientes, se você começar a pesquisar depois que ele cria uma empatia com você, uma confiança, ele começa a te contar sobre algumas coisas que podem justificar o que ele está tendo hoje. Coisas que podem ter ocorrido na infância, sabe? E você se depara com outra situação, né? Então, as pessoas têm que entender que, assim, os primeiros meses são muito importantes para o tratamento, para depois a gente pensar numa estabilidade, tanto de medicamento como dos sintomas, sabe? Para depois, lá na frente, junto com terapia, né, a gente pensar se pode ter uma alta e depois ver o paciente a cada 2 meses, 3 meses, mas é um paciente que vai ser sempre seu. Na psiquiatria, não tem muito isso do paciente não voltar. Pelo menos meus pacientes são bem fiéis. Né? Ah, legal! Eu começo a ver que eles estão tendo uma melhora, eu vou pedindo para ter mais espaço, né? Mas deixo aberto para eles, se eles perceberem alguma coisa, entre em contato com a gente, para a gente se falar e tudo mais, né?
Mas eu percebo que os que fazem corretamente a melhora deles é grande, né? Nossa, isso é muito importante, né, Anne? A gente poder falar e até desmistificar algo interessante. Você está aqui falando, eu estou aqui pensando, né? As pessoas acham, né, que psicólogo e psiquiatra são meio que, né, ficam sendo rivais, duelando entre si, né? Não pode ir no psiquiatra, não pode para o psicólogo. Então, nós estamos aqui para, né, fazer entender, porque você trouxe algo importante. Você disse que essa união, essa junção, né, com a psicoterapia ou com a análise, né, aquilo que o próprio paciente consegue se adequar ou se adaptar e consegue olhar aquilo que é importante para ele, eu acho que essa junção faz todo sentido dentro de um processo de tratamento, né, psiquiátrico e entendendo a doença. E acho que isso, né, Anne, trouxe para a gente como um troféu, assim, né, da reforma, a possibilidade que nós temos hoje de olhar o nosso paciente, né, buscando vê-lo não somente como transtorno, mas olhando o paciente, olhando esse paciente que é acometido pela doença, mas ele não é a doença, né? Então, esse olhar de poder proporcionar para ele a questão de ser um cidadão, de ter direitos, né? E que esses direitos sejam assegurados e garantidos principalmente por nós, né? Que estamos em contato direto com esse paciente que no momento está adoecido, que muitas vezes está sofrendo por uma crise intensa, seja ela uma crise de ansiedade aguda, né? Ou seja ela algumas crises que ele se percebe com algumas compulsões. Então, é um desafio, né, Anne? É um desafio para a saúde mental também. Essas pessoas que saíram desses hospitais psiquiátricos e voltaram para casa, que voltaram para esse ambiente, né, familiar, para ser acolhido por essa família que antes, né, também não tinha outra possibilidade, né, Anne? Não tinha outra saída. Né, assegurava esse paciente em algum lugar onde ia ser trancafiado, ia ficar lá, não sabia nem ao certo que esse paciente, que esse indivíduo que tem nome, sobrenome, né, estava recebendo desses lugares. E hoje nós temos... Pode falar, Anne. Não, eu queria. Os manicômios, né? Graças a Deus teve a reforma e tudo mais. Mas a gente tem os hospitais psiquiátricos, sabe, Cris? E também a gente precisa desmistificar algumas coisas. Eles são Uhum. indicados quando tem a indicação certa, né? O tratamento correto. E quando essa instituição é idônea. A gente tem um exemplo Sim, que é muito mistificado. As pessoas têm uma primeira impressão muito errada dele, né? Que é o Allan Kardec. E ele é um ótimo hospital, né? Ele é um ótimo hospital quando tem indicação. É que antigamente, né? Qualquer pessoa era para ficar sim. hoje, Não é isso. né? Porque a maioria dos hospitais da região não tem suporte nem especialista para fazer uma internação de um paciente que está tendo um risco de automutilação, que ele está colocando a sua vida em risco, entendeu? Então, esse paciente não pode ficar em casa. Às vezes Uhum. muito isso, né? Então, às vezes os pacientes precisam ficar um tempo. Hoje é bem mais curto que antigamente, né? Hoje tem paciente que fica aí 3 dias com medicação correta, né? E volta para casa sem ideação suicida, né? Para seguir o tratamento ambulatorial. Então, isso também tem que Sim, tirar esse preconceito. Só que existe instituições e instituições. Eu estou defendendo uma que eu conheço, que eu já tive a oportunidade de entrar, de estar ali, e de ver até pacientes que tiveram uma melhora assim imensa, muito satisfatória, estando por um tempo lá. e dentro da lei existe, né, a internação compulsória, né? Olha o que você está dizendo, né? A gente Hoje em dia, muitos pacientes que sabem, já entendem a sua comorbidade, a sua patologia, eles pedem a internação, né? uhum. Antigamente tinha muito mais compulsória, né? Hoje não tem tanto mais, não. Pelo menos para esse tipo de paciente, né? A gente vê muita compulsória que também é doença, né? Para dependência química, né? Mas Sim, para transtornos, né? De
psiquiátricos mesmo, a gente já não vê tanta internação compulsória. As famílias já estão bem aderidas ao tratamento. E esses foram os desafios, né, Anne? Acho que a psiquiatria foi movendo, junto com a psicologia, esses desafios, né, de conhecimento, de esclarecimento, inclusive. Por exemplo, essa live que nós estamos aqui é trazendo sobre isso, falando sobre isso, né? Que esse conhecimento, olha, nós saímos lá do passado, onde era tido como a pessoa possuída, né? E trazendo para esse acolhimento familiar, entendendo quando é preciso estar fazendo, né, uma internação, ficando naquele lugar, mas hoje nós temos os CAPs, né, por exemplo, né, a atenção social, como que isso nos ajudou a desenvolver a humanidade dessas pessoas, né, que elas podem ter um tratamento digno, um tratamento responsável, um tratamento, né, que a pessoa pode ser acolhida de uma forma, né, extremamente solidária e entender junto com a família, fazer a família caminhar também junto, né, a essa pessoa que essa doença, né, que está ali é uma parte da pessoa, mas não é um indivíduo, né, tem sim tratamento, tem sim, né, estabilidade, né? É possível viver, é possível constituir família, é possível trabalhar, é possível. Então, esse carinho, né? Olhar com esse carinho, também é uma luta que nós estamos tendo que fazer constantemente, né, Anne? Porque a gente realmente estávamos num período, né, em que as coisas não estavam mais sendo olhadas de maneira empática pelas pessoas, né? Então, hoje, se tratando principalmente de transtorno, de doença mental, e falando e conversando e acolhendo essas pessoas, a gente vê que muita coisa melhorou, mas que muitos desafios nós ainda temos, né, Ana, aí pela frente. Eu acho que a informação chegou para muitas pessoas, né? Então, muitas pessoas se identificam. Eu vejo assim, às vezes eu posto e vem mensagem, nossa, eu me identifico com isso e tal. Então, isso é muito bacana, sabe? Mas ainda é uma especialidade que tem muito pouco aqui na nossa região, não só na região, pouco mesmo, porque você tem que estar mais aberto, você tem que realmente dar o seu telefone. Eu já tive casos de paciente que me manda mensagem de madrugada porque aconteceu alguma coisa. Aí você tem medo de passar o telefone, não vou ter vida, mas eles não ficam ligando nem mandando mensagem, uma vez ou outra, viu, realmente. Eu queria falar também que muitos neurologistas também fazem esse tipo de tratamento, né? Alguns, né? Em São Joaquim, a gente tem o Dr. Carlos de Castro, que é excelente para isso, sabe? Nós dois, assim, conversamos muito sobre isso. Alguns pacientes mesmo da Santa Casa, sabe? Ele maneja muito bem, realmente, sabe? Ele é uma porta aberta, porque ele é uma pessoa também muito humana, sabe? Que entende muito sobre isso. E ele acolhe muito bem. Ele realmente acolhe muito bem. Ele estava até fazendo o curso junto comigo. É muito importante, né, a gente referenciar pessoas que tenham, né, que acompanham, tenham o mesmo sentido, né, da prática, da técnica, também da clínica, mas que também tenham o mesmo sentido da própria vida, quando recebe, né, esse paciente dentro do consultório, a maneira como ele olha, né, porque a gente pode falar de várias abordagens, né, Anne, de várias maneiras, né, a psiquiatria aí de várias complexidades para se trabalhar dentro da psicologia, então, né, nós temos várias abordagens que levam as pessoas a se conscientizar, trazer a consciência sobre as responsabilidades da vida, quem elas são, né, a forma de pensar, de desenvolver, de se cuidar e de cuidar do outro também. Então, fazer referência a pessoas, né, que fazem sentido, isso também é muito legal. Então, fica aí, né, a referência do neuro. Ana, eu tô adorando o nosso papo. Tenho uma... Ah, e aqui, ó, reforma psiquiátrica no Brasil tem 30 anos, isso mesmo. Né? Projeto de reforma psiquiátrica apresentado em 1989. Eu gostaria, deixa eu ver quem comentou aqui. Helena.
Selena deve estar nos acompanhando aqui. Obrigado, viu, Selena, pela sua contribuição aqui na nossa fala, né? Anne, que delícia. Eu quero agradecer você, né? A minha proposta para você foi 40 minutos, eu nem sei se já passou, 40 minutos? 45 minutos, olha, 5 minutinhos, Anne. Eu quero te agradecer, né? Espero que a gente se encontre mais vezes, né? Principalmente nesse período que você está aí. Um beijo para tua família, tá? E que você realize os teus sonhos, seus objetivos. Eu já sei que você é uma ótima profissional e conhecendo, né, essa sua história, uma pessoa extremamente guerreira, né? Que não realmente não olha as tempestades, você vai para cima mesmo. E isso é algo da sua característica, da sua personalidade, de quem você é, né? E isso faz muito sentido para mim como pessoa, né? E principalmente eu acredito que as pessoas que estão à sua volta aí, que é a sua família, que te admira e que torce pelo teu sucesso. Um beijo da minha mãe para você, tá? Ela... Um beijo dela para você, para toda a tua família, e ela ama a tua casa, tá? E eu quero dizer que você mora aqui, ó, meu coração, já tem um tempo, né? Já tem um tempo. Eu preciso falar que quando a Anne me ligou, gente, que eu já tinha falado para ela que eu estava, né, querendo fazer atendimento em outros lugares, né, para testar algumas questões de cultura de cidade, enfim. E a Ana, então, abriu as portas lá do consultório, né? Então, eu estou lá atendendo, juntamente com ela, nós temos essa parceria. E eu quero te agradecer profundamente, né? Por isso, né? Por estar aqui, pela parceria de vida também que nós estamos tendo nesse período. Te agradeço. Obrigada pelo convite. Você é uma profissional excepcional. As pessoas às vezes não vão entender a relação, mas a minha família deve muito à sua mãe, né? A sua mãe cuidou com tanto amor e carinho da minha irmã, do meu sobrinho, de mim cuidou aí todos esses a tia Ilma, então todo mundo mora muito no meu coração. Sua mãe sabe que é verdade isso, mas eu gosto de todo mundo, né? Mas é uma relação muito especial mesmo, de amor, de afeto, de respeito, de admiração. E é um exemplo a sua mãe, um exemplo a ser seguido, nossa, em gênero, número e grau, né? Não tem nenhum. Eu concordo. Foi muito bacana, eu que agradeço a confiança. Ó, vai ficar com certeza muito, né, pedidos por aí. Vou encerrar o podcast, a intervenção no mês de agosto, mas eu acredito que lá para novembro a gente retoma, a gente volta, né? E é claro que você, né, tá na minha lista aí para a gente poder conversar um pouco muito mais, né? Vou pedir para o pessoal dar para a gente assuntos, né, Anne? Que eles querem que a gente converse, se aprofunda, né, ou algum tipo de transtorno, ou questões associadas realmente ao nosso cotidiano, né, mas o objetivo, na verdade, era apresentar você, né, ao meu público e também fazer com que as pessoas conheçam não só a Annelise médica, mas essa Annelise muito, né, humana, essa Annelise que eu conheço um pouquinho, que as pessoas têm hoje a oportunidade de conhecer. Anne, beijo para você, uma boa noite, um bom descanso, que eu sei que amanhã a luta continua, tá? E que Deus te abençoe, te guarde, te proteja nessa nova fase, nessa nova caminhada que eu sei que você está vivendo, está passando. Ó, grande beijo para você, muito obrigada. Fica com Deus. Pessoal, muito obrigada, viu, pelo carinho de vocês, você que esteve com a gente até o finalzinho, né, nos acompanhando. Eu quero agradecer do fundo do coração, né? E eu tenho novidades para vocês. Tem uma pessoa, né, que vai falar conosco, a partir da semana que vem, também vai conversar um pouquinho. Eu vou aproveitar e apresentar para vocês durante a semana quem é essa pessoa. Vai encher o nosso coração de carinho, de acolhimento também. É uma pessoa que esteve comigo muito tempo, trabalhou comigo
e ela tem muito, muito para nos ensinar, para falar conosco. É uma companheira, uma colega de profissão, e ela vai estar com a gente. Essa live, então, vai ficar gravada, tá? Para você aí conhecer um pouquinho da Annelise, né? Se você quiser compartilhar, ver um outro momento. Eu quero agradecer demais vocês que estão aqui. Meu coração está cheio de alegria e eu quero dizer para vocês que muita coisa, muita novidade vem por aí. Beijo, pessoal. Boa noite. Tenham um bom descanso a todos vocês. Tchau, tchau.